Olá pra você, eu sou a Natália Trivelloni, que colabora aqui sempre no podcast, nesses minutinhos que o Caio compartilha comigo pra gente falar sobre comida e o que mais a comida pode nos dizer. Se você ouve sempre o podcast, sabe que eu adoro dizer uma frase que é: o sabor nem sempre ele vem no formato da comida. Ele pode vir numa memória, ele pode vir num cheiro, ele pode ser o gosto, o nosso gosto, a nossa visão. E pensando nisso, eu conversei com o Caio e eu falei: Caio, tô com uma vontadinha da gente fazer uns drops sobre comidas de resistência e sobrevivência. Como aqui a gente acredita muito que política não é só o que acontece durante as eleições, mas que somos seres políticos, estamos permeados por escolhas políticas, comer é um ato político e as suas escolhas diante da comida é uma questão de militância também. Dito isso, e abrindo os trabalhos, né, abrindo a mesa para que todos nós sentemos juntos, hoje vai ao ar o primeiro episódio. A gente vai conversar sobre a explosão do irracional, ostras e o Recife. Loucura, né? Mas como eu sempre digo, eu prometo que isso tudo faz sentido. Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Essa semana, nós tivemos uma situação aqui no Brasil em que numa escola de ensino médio, no Recife, um grupo de alunos fez uma saudação nazista, fotografou e colocou nas suas redes sociais. Muito bem, isso tem se espalhado. Alguns veículos que lidam com política com bastante seriedade têm trazido para o diálogo essa situação. E eu não sei se você está acompanhando a situação do Brasil. Você pode estar fora desse país ou você pode estar dentro dele fazendo vista grossa para muita coisa. A gente tem, não é a primeira vez que acontece esse episódio. Nós tivemos na região sul do país uma pessoa com uma braçadeira com o símbolo da suástica. Nós tivemos na cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, um senhor praticante do judaísmo com seu kippá que sofreu violências e que foi ameaçado verbalmente, fisicamente, que prestou depoimentos. E agora nós temos a juventude se colocando e dizendo abertamente, levantando e elogiando as práticas nazistas. Para quem não sabe, o nazismo foi um movimento, um desenvolvimento, e eu acho que eu nem preciso falar sobre isso, é só dar um Google ou é só assistir uma infinidade de filmes, mas durante a Segunda Guerra Mundial foi muito forte, muito latente. De 1939 a 1945, que foi quando durou essa guerra, mais de 6 milhões de judeus morreram, 2 milhões de pessoas, dentre eles ciganos, pessoas consideradas comunistas. Acontece dessa forma, a gente engloba tudo, a gente não conversa, a gente não dialoga, então é tudo comunista, como tem acontecido muito aqui no meu país. E homossexuais e tudo mais, essas pessoas foram também mortas, também foram presas, junto de 6 milhões de judeus, dentro desses 6 milhões de judeus, 1 milhão de crianças. As leis brasileiras dizem que a apologia ao nazismo é um crime, mas o que me faz trazer hoje essa questão do que vamos conversar sobre o Brasil, sobre uma comida muito específica, é justamente essa questão de a lei diz isso, as pessoas não estão sendo punidas. A escola conversou com os responsáveis, conversou com esses jovens eles vão passar por uma suspensão, uma advertência, algo do tipo, né? Diante das possibilidades e da comunidade educativa, que eu acho que mais do que punir, mereceria uma boa aula de história, né? Assistir alguns filmes, conversar com eles, entender por que é tão atraente fazer esse tipo de coisa ou tentar participar, fazer parte desse grupo, né? Mas tem um pouco a ver com o que eu vou trazer agora também. Se você não tá aqui no Brasil, você provavelmente não saiba que estamos ainda em uma democracia, legalmente estamos numa democracia, mas vivemos um governo bastante autoritário, onde as leis, que também sempre funcionaram a favor de uma elite, mas que perseguiram sempre a população negra, que sempre estiveram à mercê de quem tinha dinheiro e não de quem não poderia cumprir com a lei. A lei não é para todas as pessoas também aqui, né? A praxis não funciona muito bem nesse lugar aqui no Brasil. A gente está vivendo muitas dessas situações aqui. A questão é que eu trago hoje que em 2000
2015, eu fiz um curso no antigo Centro da Cultura Judaica, que hoje é a Unibis Cultural, chamado A Explosão do Irracional por Bauman. Bauman é um pensador, alguns de vocês devem conhecer bastante, porque ele agora tá famoso. Todo mundo fala sobre os amores e as relações líquidas. E aí ele ficou famoso, que eu acho que é uma parte boa, que é legal a gente conhecer Bauman. E Bauman também, polonês, né? Também com sua família afetada durante aquela época da Segunda Guerra Mundial, escreve sobre a explosão do irracional nesse período de Segunda Guerra Mundial. Pra quem não sabe, eu sou cientista social e a Segunda Guerra Mundial sempre foi um objeto de estudo do qual eu me debruço bastante, eu gosto bastante, e esse curso de 4 dias, ele foi para eu entender essa questão do que era a explosão do irracional que Bauman trazia. Bauman falava exatamente disso. Ele falava sobre quem apertava o gatilho daquelas armas com a justificativa de eu não podia fazer nada, eu não tive aquela escolha, eu fiz isso porque fui mandado, eu era um soldado alemão, ou existem judeus sendo mortos e incinerados atrás do muro da minha casa, mas eu tô aqui, eu tenho que me proteger, eu não posso fazer nada. Ou a culpa não é minha, a culpa é desse governo. Ou eu não sabia que Hitler ia chegar a este ponto. Será que algumas justificativas dessas, elas são familiares pra gente que tá vivendo esse momento agora no Brasil? Eu acho que sim, eu ouço bastante delas. Como educadora, eu me proponho a muitas vezes estar num papel de mediação e de conversa e de diálogo. Até porque diante dos jovens é sempre necessário, jovens é o público que eu trabalho, a gente entender, desconstruir e construir juntos. Eu acredito nesse papel. Então, e é importante a gente estar nesse papel, tá aberto esse diálogo. A gente pode dizer isso pelo vira-voto de 2018. Quem esteve na rua, eu estive na rua, a gente pode falar isso. Chegamos nesse ponto. Chegamos num ponto em que durante a Segunda Guerra Mundial a culpa não era minha. O que eu poderia fazer? Que escolha eu tinha? Eu tive que apertar esse gatilho. E Bauman, estudando Bauman nesse curso, a gente percebeu que claro que dá medo. Claro que todo mundo quer proteger as suas vidas. Claro que poder escolher é também estar diante de um privilégio que nós temos, por não ser judeu. Eu tenho ascendência judaica. Mas é claro que isso parte do quê? Parte de um privilégio que você tem, de ter essa escolha. E qual que é a sua escolha? Qual que é a sua escolha diante disso? É fingir que absolutamente nada está acontecendo? É fingir que o seu voto e o seu discurso não endossa práticas como essas que estão acontecendo aqui no Brasil? É fingir que você tem que escolher se proteger, e realmente a gente tem que escolher proteger a gente, proteger a nossa família, mas isso também diz respeito a fechar os olhos para aquelas pessoas que estão ali. Bauman dizia que a pessoa que apertava o gatilho, ela é tão responsável pela morte daquele judeu, daquele cigano, daquele homossexual, daquela criança, quanto a pessoa que era mandante. É um processo. O poder é um processo. Ele começa por quem arquitetou, e nós vimos isso recentemente aqui no Brasil, com um discurso do ex-secretário da Cultura. Nem era metafórico, era tão literal sobre o ministro da propaganda do Hitler. Então começa quem tem a concentração desse poder, quem tá lá em cima pensando tudo isso, quem faz as leis ou quem não as cumpre. Não aconteceu absolutamente nada com as pessoas que circularam com suásticas nazistas no sul do Brasil por esses tempos. E depois chega pra você que aperta o gatilho. E esse gatilho ele pode ser apertado de muitas formas. Literalmente, matando, como é o que tem acontecido, como sempre aconteceu, mas agora tá latente, agora a gente diz sobre isso, matando os homossexuais, matando os indígenas, matando as mulheres pelo feminicídio que é endossado por esse governo. Você que aperta o gatilho, você pode apertar o seu gatilho com uma arma, com um voto, com uma palavra, com a sua ação ou simplesmente com a sua neutralidade. Isso é apertar um gatilho. E você é tão responsável por tudo que está acontecendo quanto a pessoa que planejou tudo isso, e você concorda. Mas, Nath, que tudo isso tem a ver com comida? Muito bem. Eu trouxe uma história que me foi contada nos últimos dias de curso. Essa história foi me contada pelo Jean-Pierre. Jean-Pierre, ele me contou a história da avó dele. A avó do Jean-Pierre, ela era uma garotinha de 5 anos na França, quando aconteceu a ocupação nazista por lá. Naquele movimento de sobrevivência, ela foi adotada por uma família francesa que criava ostras. E essa família francesa conversou com ela e explicou: olha, a
agora você vai ter que ter um novo nome e você vai ter que fazer algumas coisas diferentes do que você fazia para que as pessoas acreditem que você seja uma garotinha católica e não uma garotinha judia. Aos 5 anos, você entender isso significa que tá sendo tão acelerado o seu processo de vida que você chega a ser capaz de atender de tanto sofrimento ao qual você tá disposto. E uma das coisas, como essa família era uma família que era criadora de ostras, você precisa comer ostra, porque senão as pessoas vão desconfiar. Na religião judaica, existe uma coisa chamada kosher ou kasher. Kosher ou kasher são as comidas neutras em que os judeus eles podem comer. Então, através da Torá, que é o livro sagrado dos judeus, tem uma infinidade de alimentos que você pode ou não comer. Nos alimentos que vivem no mar, aqueles que têm nadadeiras e escamas, tudo bem, você pode comer. Mas a ostra, ela é totalmente proibida. A guerra acabou. A avó do Jean-Pierre passou boa parte da vida dela, até chegar à adolescência, com aquela família francesa e aprendeu a comer ostras. Mas a família francesa, escondido, nunca deixou ela esquecer as origens judaicas dela. Quando ela já era a avó de Jean-Pierre, ele perguntou pra ela: mas avó, por que você ainda come ostras? A guerra acabou, você é uma mulher livre, você pode escolher o que você quiser comer. Por que você ainda come ostras? E ela respondeu pra ele: todas as quintas-feiras eu escolho comer ostras pra lembrar que eu sobrevivi, pra lembrar da minha história e da minha trajetória. A ostra, então, ela tem um poder afetivo na minha vida, pra lembrar de quem eu fui naquele tempo e de quem eu sou hoje, e de tudo pelo que nós fomos obrigados a passar. Eu vou pedir pro Caio colocar na descrição aqui pra vocês alguns filmes que eu acho muito importantes, que vocês gostem, que vocês assistam, pra falar um pouco sobre essa relação do Holocausto. Mas o que eu indicaria hoje de antemão é um filme muito recente, muito incrível, e que, pra fechar esse podcast, tem um pouco a ver sobre os garotos do ensino médio. Ele chama-se Jojo Rabbit e fala muito disso, de querer pertencer a um grupo. E muitas vezes a gente tá lutando contra quem nem mesmo a gente sabe que é o nosso inimigo. Em outras, a gente sabe quem é o nosso inimigo. Então fica a minha contribuição como comida de resistência e sobrevivência, as ostras, a explosão irracional de Bauman e o que você pode fazer por tudo que tá acontecendo hoje. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast.